Fala vocês, suas lendas, eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira e eu tô aqui para mais um vídeo no qual eu vou falar sobre a super seleção da Alemanha, uma das tantas, super seleções aí que a Alemanha já teve em toda a sua história, que foi a que finalmente conseguiu ganhar aí o tricampeonato mundial. E por que eu digo finalmente, mano? Porque lá em 82 eles já tinham batido na trave, chegaram na final, mas perderam para Itália, lá do Paulo Rossi, que nós brasileiros conhecemos muito bem, né? E também teve a de 86, que chegou na final também, mas perdeu para a Argentina aí do Maradona, cara. E assim, eu tô com essa camisa aqui, que é de 2000 e alguma coisa, que eu nem sei. Se pá, que é a primeira, mano, que eu ganhei, pelo menos que eu guardei ali, né? Tá sempre na ordem, né? Essa aqui é a primeira. Ela é do Ballack, de 2000 e alguma coisa, também não pesquisei. Mas, assim, acho que nem é original, é só pra dar essa representatividade aí com relação a seleção alemã, que quando a gente fala de Alemanha, né, mano, logo vem à cabeça o quê? O planejamento, né, a paciência ali, principalmente com o treinador, né, que assume a seleção, enfim, várias coisas nesse aspecto, nesse sentido. E por que isso acontece, mano? Porque eles têm o planejamento de médio a longo prazo, né? Então o cara que assume, por exemplo, um treinador, ele sabe que ele não vai cair ali depois de, sei lá, uma sequência ruim de jogos, essas coisas do tipo que acontecem em outras culturas, né? O cara tem o tempo, o cara tem ali paciência ali, tem respaldo para conseguir trampar. E também não chega lá de paraquedas, porque, por exemplo, vamos pegar ali o Joachim Löw, né, que é o comedor de meleca, né? Ele foi auxiliar da seleção em 2004 na Euro e auxiliar na Copa. Depois daí que ele assumiu. Inclusive era o Klinsmann, né, que era o treinador. A Alemanha também tem essa característica, né? Os grandes ex-jogadores se transformam em baita treinadores, né? Não foi tanto o caso do Klinsmann, né, mas tem outros exemplos aí que a gente vai ver mais pra frente, né? Enfim, o Joachim Löw assumiu lá em 2006, teve aí um belo ciclo, né, cara? Chegou na final da Euro já em 2008, ganhou a Copa de 14 aqui no Brasil, então o cara foi muito vitorioso, né? Conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Ele deixou a seleção só na Euro de 20 agora, que foi em 21, né? Aí sim, acabou o ciclo dele e assumiu outro. Então o que eu quero dizer com isso, mano? Que o cara que tá ali, ele sabe do ambiente, ele sabe o que tá rolando, então ele vai colocando o pezinho na água ali, sabe? Bem na manha, né? Bem no sapatinho. E aí o cara, ele assume a seleção e vai embora. Isso acontece com os jogadores também, porque às vezes muda de treinador para treinador, mas a filosofia, a escola que fala, né, do futebol alemão, ela é muitas vezes bem parecida. Então acontece que o cara, ele sai da base, ele já sai, tipo, meio que sabendo ali o que ele vai encontrar na seleção principal. Talvez eu tenha dado aí uma pequena devagada logo no começo do vídeo, só para todo mundo sair, né? Muito inteligente da minha parte. Mas quem ficou, vamos lá para a escalação desse time aí, dessa seleção da Alemanha. Bodo Illgner era o goleirão, ele jogou anos no Real Madrid e é um dos gigantes do futebol alemão. O cara tinha uma ótima reação e ele era um monstro num contra um com o atacante. O ala direita era o Berthold, que marcava bem e não apoiava tanto. Koller era o zagueiro pela direita, um dos grandes da história do futebol alemão. Ele brilhou com a camisa da Juve e do Borussia. Augenthaler jogava centralizado, um craque da defesa, que quando subia para o ataque ainda metia gols. E para fechar esse trio, o Buchwald, responsável por parar o Maradona na final da Copa. Ele cumpriu muito bem o seu papel nesse Mundial e nessa final talvez ele tenha feito até o jogo da sua vida. Na ala esquerda, mano, tinha o Brehme, o dono da posição por 10 anos na Alemanha, um craque de bola que era muito técnico e muito importante na fase ofensiva. Na meiuca tinha a presença do espetacular Lothar Matthäus, camisa 10, poderia jogar em várias posições e foi um grande craque. Thomas Hässler era um componente fundamental naquele meio-campo alemão. Já Littbarski era o mais ofensivo dos meias e era um remanescente das Copas de 82 e de 86. No ataque, uma dupla fora de série. Rudi Völler, na época na Roma, ganhou muitos títulos e é uma lenda do futebol alemão. Junto com seu companheiro Jürgen Klinsmann, que jogou 3 Copas, tinha imensa facilidade para meter gols e principalmente de cabeça, ele antecipava bem os zagueiros e foi um dos grandes dos anos 90. O treinador é outra lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer, campeão do mundo em 74 jogando e em 90 treinando. Stefan Helter e Riedel também foram nomes importantes. E brother, o craque desta seleção, na minha visão, foi lá o meio-campista, que também jogava às vezes de líbero até, o Lothar Matthäus, né? Um cara que podia fazer várias funções no campo. E assim, além de tecnicamente ele ser muito diferenciado, ele também tinha todo um papel de liderança, né, cara? Ele comandava a equipe dentro do gramado, era um cara extremamente
respeitado, né, pelos companheiros, pelos adversários, né? Jogou 5 Copas do Mundo, maluco, velho. Então, assim como ele, velho, eu acredito que tem o Rafa Marques do México, né? O Rafa Marques também, eu fiz a história, eu lembro que ele jogou 5 Copas. Tem mais um brother que eu não lembro quem que é. E se não me falha a memória, são só esses caras aí que jogaram as 5 Copas. Então você vê o tamanho disso, né? Porque pensa, 5 Copas, mano, dá um total de 20 anos, né? 5 vezes 4, 20. Logo, imagina, tem jogador, a maioria deles, inclusive, não tem 20 anos de carreira, assim, num todo, né? Imagina você jogar 5 Copas em 20 anos. 5 Copas? Isso, 5 Copas em 20 anos. Significa que, assim, você teve no auge durante esse tempo, né? Porque você não vai mal para uma Copa, né? Você não consegue ser convocado, a menos que sua seleção seja bem fraca, né? Aí precisa, aí tudo bem. E não criticando também, né? Quem não tem 20 anos de carreira, né? Que absurdo, né? Imagina, como assim, mano? Você não jogou 20 anos, velho? Nossa, que absurdo. Não, nada a ver, né? Acho que o Messi vai chegar nessa marca, né? O Messi e o Ronaldo também, né, velho? Os caras têm 6, 10, 14, 18... isso mesmo. 6, 10, 14, 22. Ano que vem na Rússia, né? Se tudo ocorrer bem, os dois vão estar lá e também vão bater essa marca histórica aí de 5 mundiais. E depois, mano, de jogar bola, ele se aposentou e virou treinador. Inclusive, um dos clubes que o Lothar Matthäus treinou, isso é de pouco conhecimento, acredito, foi o Furacão das Américas, o grande Atlético Paranaense, né? O meu Furacão, que foi em 2006, mano. Eu lembro dessa passagem dele aqui, ele chegou, foi algo novo, né? Futebol brasileiro, porque hoje é comum. Hoje, daqui a pouco vai ter mais treinador estrangeiro aqui no Brasil, tipo na Série A, por exemplo, do que brasileiro, né, velho? É uma tendência aí que tá ganhando força, tá ganhando popularidade. Mas na época foi tipo, meu Deus, como assim um alemão, né? E ele era famoso, né? Pô, um cara que conquistou tudo que ele ganhou no futebol. Só que a passagem dele foi bastante curta, mano. Eu lembro que, se eu não me engano, eu tava vendo isso esses dias, foi a mulher dele, que a mulher e a família, no geral, queria muito voltar pra Europa, que eles estavam adaptados à vida lá, e daí ele, né, tomou a decisão de ir embora. Mas foi uma passagem curta, e dizem ainda que Curitiba é a capital europeia, né? Mas o que aconteceu então, né? Que farsa, que mentira, né? Porque se fosse, eles continuavam, né? Enfim, certo que o Lothar Matthäus jogou muita bola, e principalmente nesse Mundial, e por isso aí que eu botei ele como craque dessa seleção. Na peça-chave, mano, eu vou botar o Brehme, que foi um baita de um lateral barra ala. Um cara que jogou muita bola, velho, um cara completo, um cara que fazia bons cruzamentos na área, um cara que chutava bem no gol, um cara que marcava bem, não tem nem muito o que falar, foi um baita de um jogador, esse alemão aí. Ele jogou por 10 anos, mano, na posição, ele foi o titular durante 10 anos na Alemanha, não tinha concorrente pra ele. Então, velho, foi a peça-chave aí, fez gols importantíssimos, gol do título, né? Então, peça-chave aí foi o Brehme com todo o mérito, toda a justiça do mundo. E o artilheiro, que não foi o artilheiro, porque o artilheiro foi o Matthäus, mas o Klinsmann ficou em segundo, então vou botar ele também, porque é um cara que, mesmo sem ter visto jogar, eu admiro bastante, velho. Eu vejo vídeo assim, eu falo, caraca, mano, esse maluco aí era muito embaçado, velho. Meu Deus, ele era muito bom de posicionamento, fazia gol de cabeça, fazia gol de esquerda, de direita, antecipava o zagueiro, mano. O cara é fenomenal, velho. Nossa, eu queria muito ter visto, inclusive, o Klinsmann nessa Copa aí também, claro, foi autor de gols importantes, e por essas e outras aí, que é o artilheiro desse time. A Alemanha foi campeã do mundo de 1990. Então, brother, antes de começar a falar de fato da parte futebolística, vamos para uma aulinha bem rápida, assim, mas bem rápida mesmo, de história, porque eu não manjo muito, né? Eu gaseava muita aula, meu negócio no colégio era jogar bola, mano. Eu nunca fui muito fã desse negócio de estudar. Mas uma coisa que eu sei, que deve ser assim de conhecimento geral, é que o tal do Muro de Berlim acabou caindo lá na Alemanha. E foi justamente um ano antes desse Mundial aí, Mundial de 1990. O muro caiu lá em 89. E assim, acredito que tenha sido algo benéfico aí para a população, algo bacana, algo legal, algo que juntou a galera, né? E a Alemanha foi para essa Copa aí de 90 invicta nas eliminatórias, então chegou lá já com uma moral elevada, né? E esse Mundial aí da Itália de 1990, pelo que eu andei pesquisando aí, dizem as más línguas, que foi uma Copa assim bem abaixo da média, né? Foi uma Copa que teve uma baixa média de gols e na sua primeira fase, principalmente, foi bastante sonolenta até. E a Alemanha foi uma das poucas seleções que destoou disso, né? Eles conseguiram fazer uma ótima primeira fase, jogaram um futebol muito bem jogado, um futebol vistoso, né?
e acabaram passando da fase de grupos com muita tranquilidade, mas vamos ver aí quais foram esses 3 jogos aí da seleção alemã. O primeiro deles, mano, foi contra a seleção da Iugoslávia, no qual a Alemanha venceu com certa tranquilidade, enfiou 4-1 nos caras, e aí já foi, né, cheião de moral, foi grandão já, os alemães, para a segunda rodada, que foi contra o saco de pancadas do grupo, né, coitado dos Emirados Árabes, com todo respeito aí o pessoal dos Emirados Árabes que estão me assistindo, mas foi lá para passear, né, foi para Itália para ver o Coliseu, para, enfim, né, o negócio lá dos guerreiros lá também, é o Coliseu, não é? Enfim, né, meu conhecimento geográfico também não tá muito afiado. E a Alemanha enfiou 5-1 nesses caras, velho. Enfiou 5-1 tranquilo também, com certa facilidade, mas aí chegou no terceiro jogo aí, que já era um osso um pouquinho mais duro, né? Era uma carne de pescoço, já diria o Netuno, que eles só empataram, mano, com a seleção da Colômbia, velho. A seleção da Colômbia que tinha uma das gerações, uma das melhores, uma das mais fortes de toda a sua história. Tinha o Higuita no gol, tinha o Rincón lá, que jogou no Corinthians durante muito tempo, volante, meia. Tinha o Valderrama também, então era uma seleção muito qualificada que acredito que bata ali de frente com a de 14, né, mano? A do Rames, do Quadrado, do Falcão, enfim, né? Comenta aí, qual que você acha? Você que viu essa de 90/94 também, né? Com essa aí de 14 aí que eu falei, comenta aí qual que você acha que foi melhor. Na partida, o Littbarski, que entrou na segunda etapa, ele fez o gol da Alemanha, já aos 89 minutos de jogo. Então assim, tudo se encaminhava para uma vitória da Alemanha, mas aí o Fred Rincón ainda teve tempo para ele nos acréscimos empatar aquela partida que terminou 1-1, mas tudo bem, a Alemanha passou em primeiro do grupo, passou aí confiante para as oitavas de final. Só que aí, mano, se teve uma carne de pescoço, que foi a Colômbia, teve uma carne de pescoço com osso, que foi a seleção da Holanda, mano, seleção da Holanda, que chegou como uma das favoritas por ter sido campeã europeia 2 anos antes, né? A Holanda foi campeã ali da Europa de 88, seleção de Van Basten, de Ruud Gullit, de Frank Rijkaard, Ronald Koeman, enfim, um baita de um time espetacular. E a base dessa equipe aí, ela foi mantida para a Copa de 90. Era praticamente os mesmos jogadores que estavam ali jogando. E um detalhe interessante também, que nessa Euro aí que eu citei, a Holanda foi responsável pela eliminação da Alemanha, né? Ganhou na semi, né? Se não me falha a memória, de 2-1, e aí eliminou a Alemanha. Então tinha aquela sede de vingança, aquela sede de nossa, vamos lá, vamos ganhar desses caras, e a Alemanha conseguiu, né? Fez 2-0, e aí o Ronald Koeman, ainda no finalzinho, descontou, fez o golzinho de honra ali dos holandeses, e a Alemanha venceu por 2-1 e se qualificou, então, já para as quartas de final daquele Mundial. Já nas quartas de final, mano, tinha a seleção da Tchecoslováquia, né, cara? Que hoje é República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, enfim, virou ali, foi se separando, foi virando países independentes, eu acredito, né? Mas enfim, era a Tchecoslováquia nessa época aí que tinha um bom time, cara. Tinha um time forte que disputava com competitividade ali os mundiais. E a seleção da Alemanha conseguiu ganhar de 1-0 só, mano. Magrinho, gol lá do Lothar Matthäus, cobrando pênalti. Ele que era um especialista no fundamento, né? Bateu o goleirão e fez 1-0. Se bem que na temporada aí que seguiu depois dessa Copa, que foi a temporada de 90-91, ele jogava pela Inter, né? E ele perdeu um penal contra a Sampdoria, num jogo que foi, assim, decisivo, um jogo muito importante, que aí a Samp acabou arrancando para o título italiano. Então a Sampdoria já foi, sim, campeã italiana, eu já falei disso, inclusive, né? E o Lothar Matthäus perdeu esse, mas nessa partida aí ele guardou, então a Alemanha já estava classificada para as semifinais daquele Mundial. Na semifinal, mano, a Alemanha tinha um rival histórico pela frente, que era a seleção da Inglaterra, né? E os ingleses fizeram um primeiro tempo um pouco melhor, foram mais perigosos aí que a Alemanha, mas na segunda etapa aí a Alemanha voltou um pouquinho melhor. O Breme, numa bola parada, conseguiu fazer aí o gol da Alemanha, o gol do 1-0. E aí o artilheiro inglês, o Gary Lineker, conseguiu o empate dos ingleses, para você ter ideia. Lá já nos minutos 80, mais ou menos, de partida, ele empatou o jogo. Esse empate se estendeu pelo final do jogo e até a prorrogação, e aí até que chegou nos pênaltis. E aí a Alemanha, né, mais uma vez mostrou porque que tem essa fama de ser um time frio, né, um time que gelado, igual pedra de gelo. Eles foram lá e ganharam de 4-3 da Inglaterra, não desperdiçaram nenhuma cobrança. E foram precisos, né? Foram cirúrgicos para chegar a essa grande decisão de Copa do Mundo. E aí, meu brother, era aquela parada, né, velho? Ou você
ganha, tal, tem toda uma história de nossa, nos superamos, perdemos lá, mas não deixamos de acreditar e fomos aqui e ganhamos essa Copa. Ou você perdia a terceira seguida, mano, que daí ia ser osso, né, velho? Não foi o que aconteceu. Na final a Alemanha tinha pela frente a seleção da Argentina, né, que chegou nessa final, vamos dizer assim, muito mais pelo goleirão, o Goicoechea, que tava jogando muito bem, pegou tudo, o peso da camisa também, e meio que na cagada, mano, meio que ali nos troncos e barrancos, porque a Alemanha jogou um futebol muito mais sóbrio, em todos os sentidos, muito mais coeso, muito mais coletivo, era muito melhor coletivamente. A Argentina tinha o Maradona, você pode pensar, pô, um gênio, né, cara, mas que já não era mais aquele cara da Copa de 86, por exemplo, né, que tava vivendo seu esplendor, seu grande auge físico e técnico, né. Claro que era o Maradona, né? Inclusive, mano, depois dessa Copa aí, dá pra se dizer que foi o declínio da carreira dele, né? Esse foi aí um ponto marcante, esse Mundial de 90 pro Diego Armando Maradona. E aí também a Alemanha e a Argentina, que eu acredito que já tenham se enfrentado em Copas anteriores a essa, foram ali criando uma rivalidade, né, mano? Porque pensa, é um confronto bem recorrente na história das Copas, né? Você pega ali, vamos pegar um recortezinho bem mais recente, de 2006 pra cá, teve quartas de final, a Alemanha eliminou a Argentina nos pênaltis, né? Que teve aquele gol do Klose para empatar, o da Argentina foi do Ayala. 2010, um passeio, né, velho? A Alemanha sobrou, tirou a Argentina, ganhou de 4-0. 2014, final da Copa, lá no Maracanã, gol de Mário Götze na prorrogação, título da Alemanha, que já era a terceira final, inclusive, né? Pelos mesmos países. Que coisa louca, né, velho? Como eles gostam de uma finalzinha, Argentina e Alemanha. E nessa decisão aí de 1990, os dois times decepcionaram os mais de 70 mil espectadores que estavam lá no estádio de Roma, o estádio olímpico, para ver essa decisão. Porque o primeiro tempo foi muito fraquinho, mano, sem muitas chances, muito marcado, muito fechado. Mas na segunda etapa o jogo melhorou, mano. Melhorou principalmente para a Alemanha, porque a Alemanha passou a jogar com 2 jogadores a mais. A Argentina teve 2 caras expulsos. Tudo bem que um já foi ali já no finalzinho, mas ficou com 2 a menos. E, cara, foi se segurando ali, foi se aguentando até onde deu, né? Porque aí chegou uma hora que não deu mais. E essa hora foi justamente aos 40 do segundo tempo, mano. Quando o juizão foi lá e marcou um pênalti que é muito contestado pelos argentinos. Eu vou botar aí, se for possível, né? E aí você comenta aí, comenta nos comentários o que você achou. É muito reclamado, mano. Dizem aí que não foi nada, enfim. Certo que o juizão não voltou atrás, o Breme foi lá, bateu muito bem, inclusive. O Breme que era um especialista em cobrança de pênaltis, contra o Goicoechea, que era um especialista em pegar os pênaltis, né? Que duelo, né? E nesse aí o Breme saiu vencedor, a Alemanha fez 1-0, a Argentina não teve forças para conseguir reagir, e a Alemanha acabou sendo a grande campeã mundial de 1990. O adendo importante é que o Diego Maradona ele ficou bastante inconformado com essa derrota, né, cara? Segundo ele, havia ali uma clara manipulação, um favorecimento para que a Itália fosse a campeã. Porém, né, a Argentina acabou eliminando eles, apesar disso, né? E aí a preferência, vamos dizer assim, da FIFA acabou ficando com a Alemanha, porque eles não queriam que a Argentina dele ganhasse, né? Enfim, são teorias da conspiração. Se a gente pegar alguns mundiais passados, por exemplo, lá em 66 a Inglaterra ganhou na mão grande, a Argentina em 78, que era a sede, também ganhou assim, enfim, né? Se ele tem razão ou não, não vou saber. Comenta aí, inclusive, outra coisa para você comentar. O que você acha? Se realmente foi algo forjado aí para a Argentina não ganhar, ou se realmente a Alemanha foi melhor e mereceu. Então, irmão, nós com os alemãos se divertimos muito nessa resenha aqui. Um grande abraço para você que assistiu até aqui, para você que tem acompanhado aí o canal num todo, né? Eu peço que você deixe a sua curtida caso você tenha gostado, deixe a sua descurtida caso você não tenha gostado. E semana que vem eu te espero aqui de novo para mais um Esquadrão Inédito, certo? Então até a próxima, mano. E falou!